Muito boa noite a todos, muito bem-vindos aqui a este espaço das Estrelas e Ouriços, FAC para Pais, onde esclarecemos as dúvidas que os pais têm relativamente a diversos assuntos. Hoje, especificamente, vamos responder às questões mais frequentes sobre a febre. Como sabemos, ninguém gosta de ficar doente, com febre muito menos, crianças ainda mais difícil, mas hoje com a ajuda do Dr. Hugo Rodrigues, o pediatra que nos acompanha aqui nesta live, vamos esclarecer todas as dúvidas, os mitos associados, e portanto juntem-se a nós, fiquem connosco, acho que vai ser uma conversa muito interessante. Vamos já chamar aqui o nosso Dr. Hugo Rodrigues para falar connosco sobre este tema tão importante e que gera ainda muitas dúvidas entre os pais, e certamente que o doutor vai aqui dar-nos as principais dúvidas. Ora, vamos lá ver, doutor. Agora não estamos ainda a ouvi-lo. Agora sim, agora estamos a ouvi-lo bem, para conseguir ouvi-lo o melhor possível. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por se juntar a nós aqui neste espaço das FAC para Pais, onde damos aqui resposta às principais dúvidas dos pais. Hoje estamos aqui por causa de um tema que é sempre muito controverso, que gera muitas dúvidas, que gera muitas idas às urgências, nomeadamente à pediatria, que é a questão da febre. Eu vi que o doutor, nomeadamente no seu blog Pediatria para Todos, fala até da fobia da febre, não é? E a lhe pedir que começasse a nos explicar então o que é a febre, não é? E começássemos por aí, para perceber depois como é que devemos agir perante este sintoma, não é? Exatamente. Em primeiro lugar, aquilo que eu gostava de esclarecer é que a febre não pode ser um tema controverso, e por isso ainda bem que vamos fazer este direito, porque a ideia é não ser um tema controverso. Isto não quer dizer que não cause alguma ansiedade aos pais, já vamos tentar perceber se há motivo para isso ou não. Agora, controverso, eu gostaria que terminássemos este direito e que deixasse de ser um tema controverso. Então, o que é isto da febre? A febre, em primeiro lugar, é uma resposta natural do organismo e que faz parte de um conjunto de respostas inflamatórias, e a inflamação digamos assim, a forma que nós temos de combater tudo que possa ser potencialmente nocivo ou agressivo. Portanto, e a febre faz parte deste conjunto de respostas. Sendo assim, é importante desde logo perceber que quando existe febre, e já vou explicar porque é que ela surge, quando existe um pico de febre, uma das características é que todos os mecanismos normais do organismo para ajudar a controlar a temperatura, seja a ganhar temperatura, seja a perder temperatura se ela for excessiva, todos estes mecanismos estão a funcionar normalmente. No fundo, nós podemos pensar no nosso cérebro, temos uma zona que é a zona controladora da temperatura, de regulação da temperatura corporal, e essa zona funciona como o termostato de um aquecedor, em que o nosso cérebro define uma temperatura considerada normal para o bom funcionamento das nossas células. Na maior parte das pessoas, situa-se entre os 36 e os 37,5, é variável de pessoa para pessoa, é variável ao longo do dia, mas o nosso organismo define uma temperatura como sendo a temperatura ótima, e a partir daí os nossos mecanismos de controle da temperatura vão entrar em funcionamento. Ou seja, sempre que a nossa temperatura corporal estiver abaixo dessa definida pelo cérebro, nós vamos ganhar temperatura. Sempre que a nossa temperatura estiver acima desse valor, nós vamos perder temperatura. Com a febre, o que acontece é que nós reajustamos o termostato. Ou seja, em vez da temperatura normal ser 37, digamos assim, por exemplo, pode passar a ser 39. E, portanto, sempre que nós estivermos abaixo da temperatura definida pelo cérebro, o organismo vai conservar calor. E, portanto, vai aumentar a produção de calor. Por isso é que nós, e as crianças, todos nós, num pico de febre, numa fase inicial, trememos para produzir calor, as contrações musculares produzem calor, nós dobramos sobre nós próprios para não perder calor para o exterior. No fundo, isto são tudo comportamentos como se nós estivéssemos com 35 ou 34 graus num ambiente gelado. As respostas são as mesmas, por isso é que eu comecei por dizer, as respostas são as mesmas. E ficamos com a pele mais branca. Porquê? Porque chega menos sangue à pele, porque é através da pele que se perde calor posterior, e até se ficamos às vezes com as mãos um bocadinho arroxeadas. Estas são as manifestações de um pico de febre quando a temperatura está a subir. Ou seja, quando o nosso cérebro
diz, em vez de 37, passa a ser 39. Chega uma altura em que nós atingimos 39, eventualmente passamos mais um bocadinho, e o que acontece nos aquecedores é que o termostato se desliga e há um arrefecimento natural. É isto que acontece connosco. O termostato desliga, já não é preciso uma temperatura tão grande, e portanto o que vai acontecer é que o nosso organismo vai baixar naturalmente a sua temperatura até o valor que estava previamente definido, dos 37 mais ou menos. Doutor, posso só interrompê-lo aí para nós partirmos aqui deste princípio. A partir de que temperatura é que nós devemos considerar que seja febre? Portanto, no adulto é igual à criança? É exatamente igual. Eu já vou aí, só que gostava de explicar como é que isto funciona para depois percebermos porque é que nós temos temperaturas definidas como febre e não. Portanto, o que acontece quando a temperatura quando o organismo não precisa de uma temperatura tão elevada, é que vai perder calor posterior. As pessoas ficam vermelhas, porquê? Porque chega mais sangue à periferia para perder calor, gostam de tirar a roupa, ficam mais transpiradas para perder calor posterior e quentes, porque a temperatura está a baixar, chega muito calor à periferia para o ar ambiente habitualmente está abaixo dos 37 graus. Por isso é que nós perdemos calor para o exterior com estes mecanismos todos. Pronto. E isto, nós já vimos a subida, e isto é a fase da descida da temperatura. Qualquer pico de febre se comporta assim. E, portanto, mesmo sem picos de febre, nós vamos fazendo pequeninos picos destes ao longo do dia. Há alturas em que se estamos num ambiente mais quente, vamos perder mais calor, se estamos num ambiente mais frio, vamos conservar mais calor e vamos fazendo isto. E por isso se deve definir o que é febre, e agora respondendo à questão, que é uma elevação da temperatura corporal superior a 38 se for medido no rabinho, se for a temperatura retal, ou superior a 37,6 se for medido na axila, ou então até nas virilhas, ou timpânico, no ouvido. Pronto. Isto é a definição. Claro que, teoricamente, a definição de febre seria 1 grau acima da nossa temperatura corporal média, mas nós não sabemos qual é a nossa temperatura corporal média, porque varia de pessoa para pessoa, e portanto temos esta medida populacional. Só acima destes valores é que nós consideramos que estamos perante um pico de febre. E só será considerado febre se efetivamente tivermos estes mecanismos normais a controlar a regulação da temperatura. E é isto que acontece num pico de febre. Doutor, e a partir de que temperatura é que nós devemos iniciar a medicação numa criança? E em que intervalo a seguir? O que é engraçado, e acho que depois de ter explicado isto desta forma, antes de responder a isso, vou-lhe só explicar porque é que nós elevamos a nossa temperatura no combate a uma infecção, por exemplo. Porque é que a natureza nos desenhou assim. O organismo a responder, não é? E, portanto, é uma resposta saudável. Mas a natureza desenhou-nos muito bem e, portanto, não se eleva a temperatura só porque acontece. Claro. Temos que perceber o porquê. Claro. E por dois mecanismos. O primeiro é que a maior parte dos micro-organismos não gostam muito de temperaturas mais elevadas. Basta vermos que a maior parte dos micro-organismos vem com as massas de ar frio. E, portanto, se nós elevarmos a temperatura, vamos naturalmente inativar ou tornar menos agressivos alguns micro-organismos. Por isso a febre é que é um mecanismo de defesa. E é normal o organismo elevar a temperatura corporal dentro de valores aceitáveis, que não nos comprometa a nossa saúde e, portanto, eleva um bocadinho para comprometer a saúde dos micro-organismos, digamos assim. E, por outro lado, há um conjunto de mecanismos de defesa que nós temos que são de reserva e que só são ativados quando nós elevamos a temperatura. Portanto, vamos buscar mais reserva. Os micro-organismos são menos agressivos, nós vamos buscar mais reserva e, portanto, é bom e é expectável e acaba por ser benéfico ter esta subida da temperatura. Por isso, respondendo à sua pergunta, a partir de que temperatura é que nós devemos medicar a febre, eu vou ser polémico e vou dizer não se deve medicar a febre. Exceto, e aqui é que está a questão, se houver desconforto associado à febre, que é o que acontece na maior parte das vezes. Pronto, claro que tudo isto é bonito dizer não se deve medicar a febre, e efetivamente não se deve medicar a febre, mas deve-se sempre medicar o desconforto associado à febre. E o desconforto associado à febre surge na esmagadora maioria dos casos. Mas se nós tivermos o foco no conforto da criança, acabamos por combater um bocadinho esta fobia da febre, que é uma resposta normal e desejável. Claro que as pessoas às vezes dizem, ok, então se é uma resposta boa e eu vou dar medicação para a febre, vou estar a condicionar a resposta do organismo,
Também não, porque aquilo que os estudos mostram é que, dando medicação, nós, apesar disto ser um mecanismo de defesa, nós temos muitos outros mecanismos de defesa e, portanto, não vamos estar a condicionar o desfecho final. Mas a verdade é que, sendo um mecanismo de defesa, se a criança estiver bem, e numa minoria dos casos as crianças estão bem dispostas quando têm febre, não é preciso dar medicação. Se a criança estiver desconfortável, deve-se dar medicação, seja com 38, com 39, com 40, é indiferente a temperatura, vamos sempre tratar o desconforto associado à febre. Os medicamentos para a febre são também analgésicos, retiram a dor, retiram o desconforto. Portanto, esse é que aliam estes dois efeitos e nós devemos atuar no desconforto das nossas crianças. E já agora, também, pegando no facto da febre ser um mecanismo normal, gostava de combater este medo da febre, dizendo que num pico de febre nunca nós não vamos ter consequências para a saúde, porque eu até costumo dizer, meio a brincar, mas é sério, que ninguém cose com febre. E é verdade. Porquê? Porque a temperatura sobe e desce naturalmente. A temperatura não sobe indefinidamente. As pessoas não têm de ter medo. O organismo programa, isso é o mesmo que a pessoa dizer, eu vou programar o termostato para os 25 e o aquecedor vai chegar aos 40. Claro que não vai, porque o termostato aqui é exatamente igual. O que vamos fazer é programar para um valor, para ser os 39 aos 40, e chegando lá, baixa. São sempre valores que não causam dano celular, digamos assim, e portanto são compatíveis com o bom funcionamento das nossas células. De qualquer forma, sempre que houver desconforto, faz sentido dar medicação. A questão dos intervalos vai depender de quando volta a surgir desconforto. Se a criança num quadro de estiver... desconforto, como é que o doutor aconselha que os pais, o que é que acha que os pais devem fazer? Num quadro de desconforto visível da criança. Deve-se dar medicação para a febre, e aqui às vezes as pessoas perguntam se deve dar o paracetamol ou o ibuprofeno. É um bocadinho indiferente. Há uns anos atrás focava-se muito no paracetamol, deixava-se o ibuprofeno como plano B. Hoje em dia é indiferente dar um ou outro, em termos de recomendação. Aquilo que faz sentido é que os pais utilizem preferencialmente aquele que funciona melhor. E depois podem utilizar o outro nos intervalos. O paracetamol podemos ter intervalos de 6 horas, o ibuprofeno são intervalos de 8 horas, e portanto, se nós tivermos desconforto entre as 6 horas do paracetamol ou entre as 8 horas do ibuprofeno, devemos alternar com a outra medicação. Dar as duas em conjunto era uma coisa que se tentou fazer há uns anos atrás e que em pediatria não está recomendado porque não parece acrescentar valor e depois reduz a capacidade, ou melhor, limita em termos de intervalos, porque depois só se pode dar ao fim de 8 horas. Portanto, não parece ser assim a melhor opção. Ia-lhe colocar esta questão, e estão aqui vários pais em comentário a perguntar o que fazer em caso de convulsões febris, não é? De crianças a quem a febre sobe rapidamente Okay. e quase não há ali tempo entre a toma e de facto depois o mal-estar da criança muito, muito rapidamente a evoluir. Ok. Má notícia. Não há forma de prevenir as convulsões febris. Eu sei que isto é uma má notícia, mas eu gosto sempre de deixar as boas notícias para o fim. Portanto, a boa notícia é que as convulsões febris simples são feias, são assustadoras, mas não têm risco para os bebés e para as crianças. E, portanto, eu sei que isto sossega aqui a ver, ou seja, não é propriamente um sossego, porque ver uma convulsão febril é sempre assustador para os pais, mas a verdade é que, seja para o imediato, seja para o futuro, as convulsões febris não comportam risco para as nossas crianças. O que é uma convulsão febril? É uma resposta de um cérebro ainda imaturo a um estímulo de stress grande que é a febre. No fundo, a febre é um estímulo de stress. As nossas funções corporais aceleram todas. As convulsões febris surgem entre os 6 meses e os 6 anos, ou podem surgir entre os 6 meses e os 6 anos, é esta regra dos 6, e habitualmente duram poucos minutos. São convulsões em que a criança perde os sentidos, tem aqueles movimentos de umas sacudidelas do corpo, muito semelhante às crises epiléticas, que as pessoas têm esta noção, pronto, e depois passa por si. Por mais depois surge uma primeira convulsão, há sempre risco de poder recorrer, principalmente se houver história familiar, se a primeira convulsão surgir em idades mais precoces, se surgir com temperaturas mais baixas, mas a verdade é que a convulsão febril habitualmente surge mesmo com temperaturas relativamente baixas, com os 38, 38,5, porque surge na fase da subida térmica. Um dos mitos associados às convulsões é que as temperaturas mais elevadas têm mais risco de dar convulsões. E isso não é verdade.
O que provoca a convulsão é a subida, como disse muito bem, é a subida mais rápida, é a resposta do cérebro àquele estímulo de conservar calor e o cérebro tem uma descarga elétrica generalizada e dá a convulsão. Pronto, por isso é que surge com temperaturas de 38, 38,5, caracteristicamente no primeiro ou segundo pico de febre da doença, e portanto a pessoa nem estava a contar que aquilo fosse surgir, e por isso mesmo é que as pessoas tratarem mais agressivamente a febre não vai diminuir o risco de convulsões. Não temos forma nenhuma nem de prever quando é que vai surgir, porque os meninos que têm convulsões podem repetir na infecção seguinte ou 10 infecções depois, não sabemos. Nem temos forma de prevenir, porque dar a medicação para a febre não vai prevenir, porque quando a medicação fizer efeito, e a medicação habitualmente demora entre 30 minutos ou 1 hora a começar a fazer efeito, os que tiverem que ter convulsão já tiveram. Portanto, não há forma propriamente de prevenir. Outros sinais de alerta a que se deve ter atenção quando uma criança está com febre. E neste seguimento, quando ir ao pediatra, não é? Ou uma observação médica urgente, sim. E acho que essa é provavelmente a questão mais importante quando falamos de febre. Porquê? Porque sendo um mecanismo de defesa, sendo algo benéfico, como já vimos, faz sentido que os pais tentem olhar para a febre de forma tranquila. E na maior parte das vezes as pessoas associam a febre à duração de 3 dias, porque as infecções em pediatria, a maior parte delas são infecções víricas, e realmente as infecções víricas duram entre 3 a 5 dias. Mas quase sempre 3 dias são curtos para as infecções víricas e 3 dias são muitos para as infecções graves. E por isso mesmo faz sentido pensar quais são os sinais de alarme que nos devem motivar uma observação médica urgente. E os sinais de alarme não são muitos relativamente à febre, mas são os seguintes. Uma idade inferior a 3 meses, as defesas ainda não estão bem estabelecidas, é muito fácil que as infecções possam passar despercebidas, não deem muitos sintomas e a seguir progridam rapidamente, e portanto nos primeiros 3 meses febre implica observação médica. Outro sinal importante que tem de estar atento é o estado geral da criança quando baixa a febre. Já falamos várias vezes que só se deve tratar a febre se houver desconforto associado, mas o que é suposto é que mesmo que a criança não pique de febre, que habitualmente fica mais choquinha, fica a pedir mais atenção, mais parada, com menos vontade de brincar, o que é suposto é que quando baixa a temperatura a criança arrebite, fique mais bem disposta, volte ao seu estado mais próximo do habitual. Pode não ficar 100%, mas melhora o seu estado, e esta é a resposta normal e esperada. Se o estado geral da criança não melhorar, mesmo quando baixa a temperatura, a criança também deve ser observada. Portanto, este é o segundo sinal de alarme. O primeiro é a idade, o segundo é o estado geral. O terceiro sinal de alarme são um conjunto de sintomas que nos podem pôr aqui na pista de alguma coisa que possa estar a escapar. Que são, por exemplo, manchinhas que aparecem na pele nas primeiras 24 horas de febre. Pode não ter significado nenhum, mas é um sinal de alarme. Não são manchas que aparecem antes, nem que aparecem ao fim de 1 ou 2 dias de febre, ou quando a febre desaparece. São manchinhas que aparecem na pele nas primeiras 24 horas, ou então também na associação da febre a dores de cabeça fortes, com vômitos, com dificuldade em movimentar o pescoço. Pode não ser nada, mas faz sempre sentido uma observação médica. Um quarto sinal de alarme é quando a medicação não cede, ou quando, desculpem, a temperatura não cede à medicação, e aqui nós temos que perceber o que é uma resposta expectável à medicação. Já disse há bocadinho, a temperatura desce ao fim de 30 minutos ou 1 hora, que é o tempo que a medicação demora a fazer efeito, e habitualmente desce entre 1 grau ou 1 grau e meio. Isto quer dizer que se eu tiver 40 e tomar a medicação, provavelmente a minha temperatura não vem para baixo dos 38,5, 39. E está tudo bem, não há problema nenhum, desde que o estado geral melhore. Esse é o principal indicador sempre. Se a medicação, se nós dermos a medicação e a temperatura não responder, a criança deve ser observada, tem que se perceber o que é que está a acontecer ali. E um último sinal de alarme tem a ver com a duração da febre. Aquilo que eu disse há pouco, a maior parte das infecções duram entre 3 a 5 dias, mas a partir do terceiro, quarto dia, a temperatura começa a ficar cada vez mais espaçada, os picos mais espaçados e mais baixos. Isto quer dizer que a infecção está a ficar controlada, só ao fim de 3 a 4 dias. Isto não acontecer, a criança deve ser observada, porque tem que se perceber se será na mesma infecção vírica, e pode ser um bocadinho mais prolongada, ou será outra infecção que nos está a passar despercebida, e por isso faz sentido uma observação médica. Estes são os sinais de alerta. Tirando isto, a febre deve-se tentar gerir com calma e com a normalidade que eu expliquei de início. Ok, doutor.
Portanto, nas urgências, há pais que muitas vezes chegam e não sabem se devem ir ao terceiro dia, se devem ir ao segundo, se devem esperar, se devem dar o antipirético a caminho do hospital ou não, porque pode mascarar algum sintoma. Também há um bocadinho este mito. Que Também é bom, quero, porque dar medicação para a febre não mascara nada. Dar medicação para a febre é uma coisa que faz é aliviar o estado geral da criança, ou seja, eu, enquanto pediatra, prefiro observar as crianças mais tranquilas e bem dispostas do que crianças irritadas e com mal-estar proveniente da febre. Portanto, se a criança tiver febre, estiver desconfortável, não há justificação nenhuma para prolongar o desconforto. Deve sempre dar medicação e, se for para ser observados, tranquilo. É muito mais fácil para nós observar uma criança que está bem disposta do que uma criança que está mal disposta. E, portanto, não tenham medo, se tiverem de dar medicação, não tenham medo e devem dar antes de ser observada, precisamente para ser mais fácil depois a observação médica e até a chegada a um bom diagnóstico. Portanto, é um bocadinho por aí. A medicação nos intervalos que sugeriu, quando ainda assim a febre não baixa, o que é que os pais devem fazer? Esperar, Eu vou, tomar um sim. banho de água tépida? Essa questão do banho também é muito interessante e acho que faz todo sentido falarmos. O banho ou as compressas na testa ou nas axilas são tudo, e o tirar a roupa são tudo medidas de arrefecimento físico. Se nós quisermos ser radicais, e existem às vezes algumas recomendações nesse sentido, dizermos medidas de arrefecimento físico não fazem sentido nenhum. E isto é disparatado. Apesar de haver essas recomendações, às vezes isto é disparatado. Porquê? Porque se nós percebermos como se comporta a temperatura, aquela subida da temperatura e depois a descida, nós percebemos que há espaço para ajudar o organismo a perder calor para o exterior quando ele está naturalmente a querer perder calor para o exterior. E, portanto, a resposta aqui está dada. Se nós estivermos na subida da temperatura em que o organismo está a querer conservar calor e eu tiro a roupa e meto num banho de água tépida, eu estou a contrariar a resposta normal do organismo, vou agravar o mal-estar da criança, até posso aumentar um bocadinho o risco de convulsões, porque vou aumentar o stress sobre os mecanismos de controle da temperatura e, portanto, sempre que a criança está a tremer como se estivesse com frio porque está a subir a temperatura, não se deve nem despir, nem colocar as compressas, nem as toalhas, nem dar banho, nada disto. Também não devemos sobreaquecer a criança para não aumentar a subida térmica, mas devemos dar conforto, deixar a criança vestida tranquila. Por outro lado, quando a temperatura começa a descer, e volto a dizer, quando as crianças estão quentes, vermelhas e transpiradas, o organismo está a perder calor, até é benéfico tirar a roupa, podemos dar um banho de água tépida para ajudar a perder calor. Isto é como se nós estivermos na praia. Se uma criança estiver na praia e estiver de quispo, vai estar zangada. Se nós tirarmos o quispo, a criança vai ficar mais bem disposta. E, no fundo, é isto que nós devemos fazer. Se a criança estiver a perder calor, vamos ajudar. Se estiver a conservar calor, vamos respeitar e vamos dar conforto. Se entendermos o pico da febre, sei que eu perdi um bocadinho de tempo a explicar o pico da febre, porque eu acho que é importante as pessoas perceberem, porque vai-nos dar a maior parte das respostas. É só olhar para os nossos filhos que eles vão nos dar estas respostas todas naturalmente. Claro, claro. Doutor, mais algum mito, alguma preocupação que lhe chegue frequentemente ao seu consultório que quer aqui partilhar com os pais que nos estão a seguir? Não, já falamos dos principais, esta questão do banho, a questão das convulsões e não dar medicação com medo que a temperatura suba e que dê convulsões. Eu acho que é importante reforçar que isto não tem fundamento científico nenhum e que faz sentido tentarmos olhar para a febre com alguma tranquilidade. Falta apenas um terceiro ponto que eu gostava de reforçar e que vai no seguimento de tudo o que dissemos para trás, que tem a ver com o acordar a meio da noite para ver se as crianças têm febre. Isto é um disparate. E porquê é que é um disparate? Porque uma criança que está a dormir é porque está tranquila e confortável. Se está tranquila e confortável, para que é que eu vou medir a temperatura? Para que é que depois vou dar medicação se a criança estava confortável? Para que é que vou aumentar a irritabilidade? Porque ninguém gosta de ser acordado. Claro. Uma criança que está doente, se calhar também não. Portanto, este é um aspecto que eu gostava também de esclarecer. Eu sei que há pessoas que olham de lado, eu não estou a ver os comentários, portanto, eu não sei se haverá muita gente a contrariar aquilo que eu... Não, acho que está muita gente contente aqui com as partidas. Eu não sei porque eu não me estou a passar os comentários, mas a verdade é que se a febre for encarada com esta normalidade, a criança está a dormir e está com temperatura, tranquilo, não vai acontecer nada. Já expliquei que a temperatura não sobe indefinidamente, ela sobe e desce. Sem medicação, a temperatura desce também. E, portanto, não tem
não têm de ter medo. E por fim, ainda tenho aqui 2 minutinhos, só também esclarecer a questão, por exemplo, de ter que ficar fechado em casa quando se está com febre. Também não é necessário. As crianças têm que se perceber que se estão com um quadro infeccioso podem contagiar outros e efetivamente deve-se ter esse cuidado e proteger os conviventes do contágio, ok? Mas a criança, mesmo estando com febre, pode andar na rua, pode e deve brincar no exterior sem problema nenhum. Não está mais vulnerável, nem vai agravar a infecção por causa disso, está bem? Normalmente É quase... febre, doutor, que nos ligam da escola, venha buscar que está com febre. Sim, e acho que faz sentido ir buscar, acho que faz sentido buscar, porque a criança, quase todas as crianças precisam de algum cuidado que é difícil nas escolas, como o rácio entre adultos e crianças é difícil, eu entendo isso, e faz sentido ir buscar, mas não quer dizer que se tenha que ficar fechado em casa, senão é duplamente penalizador. Já não chega a estar doente, ainda tem que estar fechado por estar doente, portanto é duplamente penalizador. E já agora, já que falou das escolas, eu sei que haverá aqui professores a ver, provavelmente, há uma norma da DGS que recomenda que as escolas administrem medicação se as crianças estiverem com febre, estiverem desconfortáveis. Eu sei que isto é um tema polémico e controverso, mas há uma norma. Eu acho que faz todo o sentido, principalmente nas creches e nos jardins, no início do ano, passar um documento aos pais, em que os pais autorizem essa administração e depois cumprir esta recomendação da Direção-Geral de Saúde. Acho que se deve, não é mesmo, ligar aos pais, os pais devem buscar a criança que não está bem, mas dar medicação quando se identifica que a criança não está bem é ir ao encontro daquilo que ela necessita, que é aliviar o seu desconforto. E, portanto, acho que faz sentido dar medicação, ligar na mesma e dar medicação sem problema absolutamente nenhum, e segue tudo normalmente. Claro. Mas este receio de dar medicação é infundado e às vezes os pais não podem ir logo, que demorem meia hora a chegar ou 1 hora. Se nós conseguirmos aliviar o desconforto nesse tempo, as nossas crianças ganham com isso e é claramente vantajoso para todos. Claro, isto, o tema escolas era aqui uma outra live. Sim, doutor, acho que sim. Falamos de temas muito, muito interessantes. Agradeço-lhe muito mais uma vez ter-nos estado aqui com estes pais e professores. E eu é que agradeço e obrigado a todos que estiveram presentes. Muito obrigada É sempre um gosto. E até à próxima. Até à uma boa noite. próxima. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Muito obrigada.